Olá pessoal, muitos me perguntam como é a figura de Jesus visto pela doutrina espírita. Todos nós espíritas estudamos o Evangelho de Jesus, estudamos o Antigo Testamento. E tem pessoas que conversam com Jesus, mas não sabem como ele é. Tratam ele como se fosse qualquer um. E acham que a doutrina espírita dá mais importância a Allan Kardec do que o Divino Mestre Jesus. E isso não é verdade. Kardec foi um enviado do Cristo. Ele não substitui. É bom esclarecer isso. Quando perguntado aos espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta dos espíritos seria Kardec, correto? Não. A resposta dos espíritos foi: vede Jesus. Isso está lá no Livro dos Espíritos. E Kardec depois vai escrever o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que têm, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haver deixado que os dominasse sentimento demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições de vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas, simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, é dentre elas que dá maior enfoque às questões religiosas, éticas e comportamentais do ser humano. Nelas são abordados os evangelhos canônicos, sob a ótica da doutrina espírita, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, como a da prece e da caridade. A obra contém a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e sua explicação às diversas circunstâncias da vida. O espírito do Evangelho do Cristo, porém, é sempre a luz da vida. O Evangelho é como um sol de espiritualidade. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, os 4 primeiros capítulos denominamos como premissas fundamentais, ou seja,
Para que a gente entenda a moral do Cristo, é preciso que a gente compreenda o que está escrito nesses 4 primeiros capítulos. Primeiro capítulo. Não vim destruir a lei. Ou seja, Jesus veio cumprir a lei de Moisés. O segundo capítulo ele fala do meu reino não é deste mundo, falando da pátria espiritual. No terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, a pluralidade dos mundos habitados. E no quarto capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele falou desses 4 capítulos. Ele disse assim: sem o conhecimento dessas 4 premissas, verdades fundamentais, nós não vamos entender o ensino moral do Cristo. E aí ele deu uma sugestão. No primeiro capítulo, você lê 10 vezes. O segundo capítulo, você lê 20 vezes. O terceiro capítulo, você lê 30 vezes. E no quarto capítulo, você lê 40 vezes. Nesses 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acabei de especificar aqui para vocês, se vocês não entenderem esses 3 primeiros capítulos, como ele mesmo me disse numa entrevista, vocês não vão entender o Evangelho de Jesus. E eu estava agora há pouco lendo um prefácio prefácio do livro do Divaldo Franco, em que a Joana de Ângeles, que escreveu o prefácio, disse uma coisa que eu me achei muito interessante. É o livro Jesus e a Atualidade. E ela diz assim: atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta, em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Eu vou deixar um link aqui embaixo, depois, do nosso canal do YouTube, que também esse vídeo será publicado lá, assim como os outros, para que vocês possam acompanhar os vídeos que a gente está colocando. E contamos muito com a ajuda de vocês. Gratidão a todos.